Olá, existe diferença entre vazio e solidão? Um ente querido pode morrer pela segunda vez quando deixamos de sentir a sua presença? Hoje conheceremos a história de Ezequiel, um homem que, após perder a única companhia, encarou os olhos sombrios da extinção. Sufocado pela não existência, decidiu atravessar a passagem secreta e descobriu o grande e terrível segredo a respeito de si mesmo. Se quiser saber que segredo é esse, acompanhe o vídeo até o fim. Deixe o seu like, o seu comentário e, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ajude-me a trazer mais histórias como essa. E não se esqueça de prestar bastante atenção, pois pode acontecer com você. Não havia janelas, claraboias ou qualquer abertura que desse visão para o lado de fora. Aliás, o lado de fora era um conceito completamente subjetivo. Ezequiel nunca teve curiosidade sobre o que podia haver além das paredes de rochas, pois Aderlan lhe ensinara desde tenra idade que tinham tudo o que precisavam no castelo. Era uma verdade incontestável para aqueles dois. Na imensa despensa, havia um estoque interminável de alimentos em conserva. Todavia, o tutor ocasionalmente alertava o jovem que, se eles fizessem mais do que 2 refeições por dia, a comida chegaria ao fim antes que Ezequiel completasse 50 anos. Uma bomba puxava a água de um lençol freático. O jovem havia aprendido que a água jamais acabaria, mas temia que um dia a bomba quebrasse. A biblioteca ficava num salão ao lado da sala de jantar. Havia muitos livros sobre gramática, ciências, filosofia e matemática. Fora Aderlan quem ensinara Ezequiel a ler e a escrever. Ele aprendera rápido e se apaixonara pelos números, a ponto de passar boa parte de seu tempo calculando os ângulos do castelo, a duração dos dias frios e quentes, sempre anotando num surrado caderno. Numa de suas pesquisas, descobriu a passagem. A escada aparentemente não dava a lugar algum e parecia não fazer o menor sentido. Degraus que subiam em direção ao teto e nada mais. Ezequiel já a tinha visto várias vezes ao longo dos anos, naquele último andar do castelo. Naquele dia, quis entender o porquê dela. A matemática, que explicou como os arcos e os tetos das abóbadas não caíam, podia explicar a razão da tal escada. Nos últimos degraus, sentiu o teto ceder parcialmente. Uma câmara secreta? Ele forçou o teto, que na verdade era uma espécie de escotilha, e não conseguiu movê-la mais do que 10 centímetros. Porém, foi o suficiente para que uma luz que nunca havia visto cegasse parcialmente. Ofegante, Ezequiel achou que, com a ajuda de seu tutor, eles conseguiriam abrir a escotilha e descobrir o que havia acima de suas cabeças. Aderlan, no entanto, reprovou a ideia e contou uma antiga história sobre uma caixa que libertava todo o mal existente. Contou também que tudo precisava ter um fim, inclusive eles. Ezequiel não entendera muito bem o que aquela história de tudo precisar de um fim tinha a ver com a tal passagem no topo da escada, mas prometera ao mentor que nunca tentaria abrir a escotilha, mesmo que aquela luz o seduzisse. Os anos se passaram lentos para a perspectiva dos dois do castelo. Ezequiel continuava com suas pesquisas, tentando entender o mundo mal iluminado e rochoso no qual vivia. Acabou descobrindo que podiam fazer 5 refeições por dia, que aquelas latas de conservas não chegariam à metade nem quando ele completasse 200 anos. No entanto, a passagem secreta continuava mexendo com sua curiosidade. O que havia além dela? O que era aquela luz? E o que de mal podia haver em abri-la? Eram as perguntas que ele fazia, mas sempre respeitando a promessa que tinha feito a Aderlan.
E foi essa promessa que Aderlan o fez renovar instantes antes de morrer. Ezequiel envolveu o corpo do mentor numa mortalha e o depositou na câmara mortuária que ficava no último andar do castelo e que era a morada final dos que viveram antes dele. Não houve palavras para as densas sombras que acompanharam o cortejo fúnebre. Assim que fechou a câmara, ele subiu e retornou com suas atividades. Conversava com o velho companheiro como se ele ainda estivesse do outro lado da mesa de jantar ou num canto qualquer do castelo. Sua mente o fazia ver Aderlan prestando atenção em suas teorias e descobertas, até mesmo fazendo uma cara de reprovação quando olhava para a passagem secreta no topo da escada. Um dia, estava jogando conversa fora e não viu mais o tutor. Ele andou por todo o castelo chamando por Aderlan, e tudo que via eram cantos escuros e as paredes rochosas da fortaleza. Se Ezequiel se interessasse pelas letras e não pelos números, talvez escrevesse um poema com a seguinte pergunta: é possível morrer 2 vezes? A resposta seria sim. Em seus últimos anos de vida, Aderlan o preparara, mas não podia ser tão simples. O velho não era apenas o seu tutor e única companhia. Era alguém de sua espécie que deixou de existir. A morte dele foi o sopro do apocalipse, o olhar da extinção que dizia que em breve seria ele e que todas as provisões ficariam para o vazio da não existência. Ezequiel desceu até as câmaras mortuárias e parou diante do túmulo de Aderlan e disse que quebraria a promessa, mesmo sabendo que ninguém o ouviria além dos restos mortais. Ele não se importava com o mal que poderia liberar, pois não havia mal maior do que a solidão. Achou que conseguiria empurrar a escotilha agora que se alimentava melhor e tinha mais peso. Enganou-se. A abertura só abriu os mesmos 10 ou 15 centímetros da primeira vez. Foi decepcionante, mas ele não haveria de desistir. A luz ofuscante que vinha acima da escotilha era bastante tentadora e, acima de tudo, não parecia representar nenhum tipo de mal. Ezequiel tinha lido num livro de física que uma alavanca poderia permitir que levantasse uma coisa bem mais pesada do que ele. A princípio, não encontrara nada no castelo. Teve que improvisar. As prateleiras da biblioteca serviriam bem, e ele não hesitou em destruir algumas num trabalho que praticamente exigiu um dia inteiro. Ezequiel se forçou contra a escotilha e a luz o cegou por alguns segundos. Colocou 2 livros grossos como calço e depois substituiu um deles pela madeira e forçou a passagem pondo em prática os seus estudos. A escotilha não abriu de todo, mas o suficiente para que numa segunda investida ele colocasse uma cadeira que mantivesse a passagem aberta. Ezequiel passou se arrastando pelo espaço que havia criado e com os olhos fechados, pois jamais fora exposto a tanta luz. De repente, toda a luminosidade desapareceu e a escuridão se tornou a perspectiva dominante. A luz débil que iluminava o recinto vinha do lampião que Ezequiel havia deixado na base da escada lá embaixo. Ele ficou receoso em voltar para pegá-lo. Tinha medo de que a passagem simplesmente deixasse de existir como uma oportunidade jogada fora. Diante da hesitação, disse a si mesmo que tal pensamento era uma idiotice e se arrastou pela abertura e desceu. A luz ofuscante não se fez mais presente quando subiu os degraus e cruzou outra vez a escotilha. A passagem secreta dava no que parecia ser um andar inexplorado do castelo. Ezequiel não deixou de se decepcionar, pois queria saber o que era aquela luz brilhante. Talvez a encontrasse pelos salões e andares mais acima. Ele explorou cada espaço, entrando em corredores escuros, salões vazios e subindo escadas que giravam em torno de colunas que se erguiam a andares que pareciam não acabar mais. Aos poucos, foi tendo uma estranha impressão de que estava de volta à parte que conhecia bem do castelo e que passara sua vida ao lado de Aderlan. Mas era apenas uma impressão. Afinal, estava tudo vazio.
Quando estava cansado de explorar o que parecia ser aquele novo castelo por cima do seu castelo e cogitava parar para descansar, economizando o querosene do lampião, ouviu um choro de uma criança. Ezequiel subiu mais um lance de escada imaginando encontrar mais pessoas no andar acima. Gritou, anunciando a sua presença, mas só ouviu o estridente choro do bebê como resposta. Num salão iluminado por tochas, viu o berço com suas sombras esticadas até uma das paredes. Ezequiel se aproximou e olhou para a criança dentro do berço que parou de chorar assim que os olhinhos dela o visualizaram. Era um menino, mas a pergunta que veio à cabeça do explorador foi: onde estavam os pais dele? Aparentemente em lugar nenhum, o que era impossível, pois, a não ser que os livros de ciências estivessem mentindo, ninguém podia nascer sem que houvesse um homem e uma mulher. Ezequiel se perguntou como aquele bebê foi parar ali e o viu começar a sorrir como que respondendo à sua pergunta. O castelo começou a tremer, algo nunca antes acontecido. Não foi um tremor leve como se uma coisa grande tivesse caído no chão, mas uma vibração violenta que fazia parte do teto cair naquele recinto. Tudo estava desabando. Ele precisava fugir, por mais que não houvesse um lugar a se fugir se o castelo estivesse vindo abaixo. Mas era o instinto de sobrevivência gritando dentro de si. Ezequiel voltou-se para a entrada e cogitou brevemente a possibilidade de deixar aquela criança ali. Talvez nunca se perdoasse se tivesse feito isso. Com o bebê em uma mão e o lampião na outra, começou a correr e teve tempo de olhar por sobre o ombro e ver um imenso pedaço da cúpula da abóbada cair em cima do berço. Ezequiel não olhou para trás mais nenhuma vez, apenas correu descendo as escadas, afastando os pensamentos pessimistas, como o que aconteceria a ele e ao bebê se tropeçasse num daqueles degraus. Ele já estava sem fôlego quando chegou até a escotilha. Era o máximo que conseguiria ir, mas se tivesse que morrer, que morresse numa parte do castelo que lhe era familiar. Ezequiel passou pela abertura e desceu os últimos degraus que pretendia descer. Assim que chegou ao patamar, olhou para cima e viu um pedaço de rocha cair por sobre a cadeira que mantinha a escotilha aberta e a despedaçar. Tão de repente como veio, o tremor desapareceu. Ao que parecia, somente a parte secreta do castelo sofria com aqueles abalos poderosos. Ezequiel se perguntou se poderia ter sido uma alucinação, mas o bebê continuava ali. Nas velhas coisas entulhadas, num dos salões do castelo, Ezequiel encontrou o berço que por alguns anos fora seu e uma velha mamadeira que pelo mesmo período de tempo saciou a sua sede. Ele não fazia ideia de como iria cuidar daquela criança, mas se Aderlan pôde cuidar dele quase 40 invernos atrás, poderia também ser um bom tutor e talvez a fizesse gostar dos números. Todavia, suas dúvidas não residiam na sua capacidade ou não de cuidar de uma criança, e sim como ela havia surgido. Ezequiel não se conformava com a falta de resposta. Tinha quase certeza que o velho mentor devia saber de alguma coisa a respeito, já que o fizera jurar nunca atravessar a passagem secreta. Ele procurou nos velhos aposentos de Aderlan, que seria do menino em breve. Não havia nada além da velha mobília. Ezequiel não se deu por satisfeito e começou a tatear as paredes até encontrar um pequeno bloco de rocha solto. Havia um caderno dentro do compartimento secreto. Ezequiel o pegou, limpou a poeira que deixava as páginas rugosas com avidez e quase caiu para trás assim que abriu e o folheou. Ele deixou às pressas os aposentos de Aderlan e o tal caderno como se o ato de se afastar pudesse apagar de sua memória o que havia lido. Naquele momento, havia entendido o que o velho tutor quis dizer quando disse que tudo precisava ter um fim. O bebê, para quem Ezequiel vislumbrou ensinar tudo o que aprendera, se tornou uma figura aterrorizante, uma aberração que não devia estar ali. Ele tentou devolvê-lo ao castelo sobre o castelo, mas a escotilha sequer se movia agora. Ezequiel não achava que um pedaço de rocha estava bloqueando a passagem, mas
que ele não poderia mais atravessá-la. Houve relutância, mas tinha que consertar o erro que havia cometido em ter atravessado a passagem secreta e pegado aquela criança. Com uma faca em mãos, evitava olhar para o bebê. Havia um conflito interno. Parte dele dizia para que eliminasse aquela falha no tempo, enquanto a outra metade dizia que seria uma crueldade que ele não conseguiria suportar. E naquele confronto que fazia a mão que segurava a faca tremer, não haveria a possibilidade de um empate. Ezequiel tomou a decisão. Ele voltou aos aposentos de Aderlan 2 semanas depois. O caderno continuava no chão, da mesma forma que havia deixado quando o abriu pela primeira vez. Ezequiel teve esperança de que tudo não tinha passado de uma ilusão, de que o que havia lido tinha sido mal interpretado pelos seus próprios olhos. Mas estava tudo ali. Os cálculos que ele havia feito ao longo dos anos, estudando o castelo com seus ângulos e suas estruturas, a mesma letra, os mesmos erros que foram consertados nas linhas seguintes. Foi difícil para Ezequiel engolir a bizarra verdade de que ele e Aderlan eram a mesma pessoa. Não havia nada na biblioteca do castelo que pudesse explicar tal coisa. E ele imaginou por quanto tempo, ou melhor, por quantas eternidades aquele ciclo foi se repetindo, e concluiu que os ossos na câmara mortuária nada mais eram do que várias gerações de si mesmo. Como o velho tutor, ou o seu eu anterior, também achava que aquilo não podia mais continuar. Não teve coragem de matar o bebê. A faca havia descido, mas passara por uma distância relativamente segura, atingindo apenas o fundo do berço. Ezequiel não achava que iria se habituar àquilo, mas tinha certeza que iria fazer a mesma coisa que Aderlan quando o menino perguntasse sobre a passagem secreta. Sim, seria inevitável. De todas as ferramentas do castelo, nenhuma era capaz de destruir a tal escada. Contudo, a pior coisa era saber como sua vida iria acabar. O gosto pelos números o fez saber exatamente quando.